Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, capítulo 8, Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem das criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. E sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a vós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então Jesus veio, considerando que nós não tínhamos a menor possibilidade de nos aproximarmos das dimensões angélicas onde ele habita. E ele vem e torna-se homem, sendo anjo, ser angélico Jesus. Assumiu a forma humana, obedeceu às leis do planeta e conviveu conosco, com todas as nossas humanidades. Serviu-se do pão e esteve nos mais estranhos ambientes da terra. Ele nos falou por parábolas. Vejamos, parábolas. Qual a razão disso? Jesus, que tinha e tem o poder da oratória, nos contou histórias simples, utilizando o imaginário popular, utilizando as rotinas que vivíamos naquele tempo, para que pudéssemos compreender essa mensagem. E ele
narrou essas histórias de uma maneira tão preciosa que, conforme a nossa capacidade de entendimento se foi alargando, conseguimos também aprofundar os conteúdos dessas histórias. Quem somos nós, então, para alegar diferença de afinidades, de sentimentos, supondo que as sensações que temos, que nem são sentimentos ainda, são superiores o suficiente a fim de que sequer nos aproximemos desse ou daquele amor. As diferenças de ideias, de ideais, que não sejam essas diferenças suficientes para que não venhamos a conceder a nossa presença e a nossa palavra, se a circunstância assim se apresentar. Se a circunstância pedir que venhamos a emitir o nosso parecer a respeito desse ou daquele assunto, que possamos, usando o exemplo de Jesus, falar sem escandalizar, sem que levemos com a nossa voz um magnetismo de arrogância intelectual, de soberba moral, porque afinal de contas continuamos ainda sendo humanos e Jesus já era um ser angélico quando presidiu a formação da terra. Então ele veio até nós, que nós possamos, de nossa parte, ir até aqueles que estão nas nossas proximidades, os nossos próximos, compreendendo o que precisa ser feito e que nós já possuímos habilidades para fazer. Que Jesus nos abençoe.